Oi, pessoal! O programa Seu Destino está entrando no ar com nossa matéria de viagem, com nutrição, saúde, bem-estar e muito mais. Então fiquem ligados porque o Seu Destino começa agora. A matéria de hoje está para lá especial. Nós viemos até o Rio Grande do Sul para saber por que esse destino atrai muitos turistas. Nós estamos aqui na cidade do interior chamada Garibaldi. E olha só, a Melina, que é turismóloga, ela vai falar um pouquinho para a gente desse lugar que é incrível, um lugar super pitoresco. A gente está aqui no Centro Histórico, né, Melina? Isso, a gente está aqui no Centro Histórico de Garibaldi. E o Centro Histórico, ele é palco de diversos eventos nossos. Mês a mês a gente tem um evento. Por exemplo, a gente estava conversando antes, a gente tem o Garibaldi Vintage, que é um evento que rememora as décadas de 20 a 60 nesse Centro Histórico. Então tem shows na facadas dos prédios antigos. As casas são da década de 20, 30. O melhor da nossa gastronomia, dos nossos espumantes, das vinícolas, vem então nessa noite para a rua, aqui para Buarque de Macedo. Então a gente convida o público para vir caracterizado da década de 20 a 60, shows nas sacadas e muita gastronomia. É um evento, uma atmosfera única, você vai se sentir no passado. E ele é um evento que tem todos os anos, no mês de março e mês de novembro. Nosso forte é o enoturismo, mas muito além do enoturismo, a gente tem uma gastronomia típica italiana muito forte, essa mesa farta, né, que a gente pode falar. Tem a questão cultural, essa nossa identidade, os prédios preservados, nosso centro histórico. Tem também a questão rural, então você pode fazer caminhada, tem o cicloturismo. Garibaldi também foi cenário de muita produção audiovisual, desde comercial, de novela. Então a gente tem uma rota turística Garibaldi, uma cidade de cinema. E a gente pode comprovar aqui que a gente ama a cidade de cinema, né? Viu? Você sabe que esses dias a gente estava gravando o Na Estrada com o Alisson Lima e teve uma participação especial do Chitãozinho e eles gravaram um clipe aqui há muito tempo. E por volta dos anos 2001 foi gravado aqui ao lado do Café Luna Park e na nossa estação onde passa Maria Fumaça. Foi gravado o DVD ao vivo do Chitãozinho e Chororó. Isso. Que legal! Foi mesmo. Começou a nossa rota turística, né, voltada ao cinema, com essa primeira gravação do DVD aqui. E então, a partir disso, Garibaldi veio se tornando um polo, assim, um cenário buscado por produtores para edições audiovisuais. Então, Garibaldi, a gente fica na Serra Gaúcha, na região Joinville, né, capital do espumante. A gente tem, além dos nossos eventos aqui no cenário, né, do Centro Histórico, vou fazer o primeiro convite, que a gente tem o Carnaval Retrô, agora dia 10 de março, aqui no Centro Histórico. É um carnaval diferenciado, ele tem o bloco do Beppe, porque Beppe, o apelido do Giuseppe Garibaldi, que leva o nome da nossa cidade. Então são marchinhas de carnaval, então é um carnaval retrô mesmo, que busca essa identidade da época. É o que a gente trabalha muito em Garibaldi, era essa nossa identidade. Então tem o carnaval retrô, em março a gente tem o Garibaldi Vintage, e em abril a gente tem o Festival do Grostoli. E além das nossas vinícolas, a nossa gastronomia, então a gente tem a Rota dos Espumantes, com 20 vinícolas que trabalham uma experiência diferenciada para o turista. Então ele vai conhecer tanto o método de produção, como ter experiências de uma trufa, um chocolate com espumante, com vinho, uma degustação às cegas. Então a gente tem N experiências para estar trazendo aí para o turista. O que a gente gosta muito é de encantar. Vista que Garibaldi é a capital nacional dos espumantes, agora a gente vai entrar um pouquinho nesse universo. E a gente veio conhecer a vinícola Garibaldi,
O Michael está aqui comigo e vai mostrar para a gente o que os turistas podem desfrutar aqui desse espaço. Olá, tudo bem? Sim, a cooperativa Vinícola Garibaldi, então, fundada em 1931 por 73 produtores, acabou desenvolvendo alguma expertise durante essa sua trajetória, sua caminhada, focada basicamente em suco, vinho. Em 2000 a gente começou a apostar nos espumantes. Em 2005, para ser mais preciso, foi o primeiro projeto de espumantes aqui na cooperativa Garibaldi. Mas antes disso, o título de capital nacional de espumante veio porque lá em 1913, aqui o município de Garibaldi produziu o primeiro espumante do Brasil. Então, por isso, nasceu o título de Capital Nacional do Espumante. O que a Garibaldi oferece para o seu turista? Hoje são 5 projetos. Um deles tem uma temática que se chama Uma História para Degustar. Justamente a gente conta um pouquinho da nossa história e faz uma relação com as 4 estações do ano. Então, tudo o que acontece nos vinhedos durante a primavera, verão, outono e inverno, a gente transcreve para o nosso turista e conta um pouquinho de todas essas fases aqui, através de 4 salas temáticas e o pessoal do enoturismo voltado para esse atendimento e para essa experiência. Então, se o associado está fazendo uma poda no inverno, a gente está contando o que está acontecendo. Se ele está colhendo agora na época do verão, a gente conta para ele, para o nosso turista, o que está acontecendo e cai em uma das salas. O turista não cai nas 4 salas, mas cai em uma delas, justamente para ficar o gostinho de aprender um pouco mais. E ele prova 5 rótulos comerciais e um rótulo temático daquela estação. Por exemplo, o verão vai ser um espumante mais leve, mais frutado, no inverno um vinho tinto, no outono um vinhozinho rosé e assim por diante. Para mostrar um pouco da capilaridade, um pouquinho do portfólio que a Garibaldi tem, para poder mostrar para o turista qualidade em todos os níveis, né? Desde os vinhos de entrada até os vinhos mais premium. Uma segunda experiência é o Taça e Trufa. Então, uma degustação de trufas de chocolate produzidas em Garibaldi, trufas genuínas aqui da Devorata, que é uma fábrica de chocolates da cidade, combinadas com 5 rótulos diferentes. Então, são 3 espumantes e 2 vinhos. É uma experiência bem legal. Uma terceira experiência é Desperte Seus Sentidos. Então, a gente vai para dentro de uma pipa de 150 mil litros, lá, desativada, toda ambientada, toda temática, onde a gente, vendo aos olhos do nosso turista, a gente provoca os sentidos deles através de outras sensações. Por exemplo, bloqueando a visão, a gente consegue aflorar um pouco mais a percepção do nariz, do aroma, no vinho, na boca, o paladar dá uma aguçada um pouco maior, então a gente acaba brincando e provocando um pouco os sentidos dos enoturistas. Uma quarta experiência nova, a gente está inaugurando agora em 2024, chama Taça e Prosa. Então, justamente o taça do espumante e a prosa da conversa. A gente fala um pouquinho de todos os métodos de elaboração, são 5 rótulos diferentes e só espumantes. Então, a gente vai falar do método champenoise, que fermenta na garrafa, o porquê, como ele surgiu, qual é a evolução, qual é a característica dele, do charmate, que fermenta no tanque, desde a sua origem, do engenheiro alemão que inventou o processo, como funciona, o que ele passa para o espumante. E a última experiência, a quinta experiência, o Wine Bar, junto ao seu complexo turístico, inaugurou o Wine Bar. Vamos conhecer um pouquinho da Garibaldi, então. Convido a todos. Vamos lá, vamos juntos. É isso aí, vem com a gente. E agora a gente vai fazer uma experiência aqui, taça e trufa. É uma surpresa, né? Vamos lá, então. Verdades, ó. Tcharam! Então vem com a gente. Não, olha isso daqui, ó. Tô vendo muitas trufas. Eu amo, né? Eu amo chocolate. Legal. Fique à vontade, pode sentar, vamos. É uma experiência justamente pra gente brincar um pouquinho com os sentidos de quem quer apreciar algo diferente, assim, sair daqui com uma experiência um pouco diferente, né? A gente tentou fugir um pouquinho do trivial, assim, que todo mundo tem, aquela degustaçãozinha com queijo, com pãozinho, com azeite e tal. Então a ideia era fazer algo um pouco diferente. Há 5 anos surgiu a ideia do Taça e Trufa, então em parceria com a Devorata, que é uma fábrica daqui, justamente para tentar sair daquele conceito. Páscoa sempre tem vinho e chocolate, mas acaba na Páscoa. Começa e morre na Páscoa. Então a ideia é justamente a gente dar continuidade. Então a ideia de ter o chocolate genuíno, que é produzido aqui, com sabores diferentes, provocar sensações diferentes, a gente construir um conjunto, e é o que a gente vai fazer agora, e é o que a gente oferta então para o nosso enoturista. O espumante que eu vou abrir para vocês então é o Garibaldi Pro Seco. Ele já foi eleito várias vezes premiações internacionais, em vários concursos, enfim. Ele está numa edição limitada, que é uma edição para o verão. Por isso que ele tem essa película na garrafa e tal, que é o Sliver, justamente para falar um pouquinho da temática das 4 estações, que foi uma das experiências que a gente acabou de ver aqui. Então, quem comprar essa garrafa no ponto de venda vai poder fazer um tour virtual
lendo esse QR Code aqui e entender um pouquinho do que a Garibaldi tem para apresentar, tá? Uma das premiações mais interessantes que ele tem é... a Garibaldi começou em 2005 com a produção de espumantes, tá? Então primeiro é a trufa. A ideia é isso, essa é a trufa número 2. Então, A trufa número 2, que é uma trufa... mordida, que é a trufa de laranja. Na verdade, a ideia não era nem falar qual é a trufa, daí na próxima eu não vou contar qual é a trufa, tá? Então, sentir um pouquinho da sensação de chocolate, da explosão que ele traz na boca, deixa limpar. Pode tomar um golinho de espumante para limpar bem a papila e depois faz junto a taça, a trufa e o espumante. Essa é a ideia da brincadeira. Mas a gente já vai sim perceber agora a sensação que ele traz na boca, né? Esse você acha que lembra o Aperol? Tá, e o que é pra fazer agora? Põe o chocolate e o espumante na boca ao mesmo tempo. Tá. Muito bom. Acho que agora foi aquele minuto de silêncio, né? Não foi de propósito, mas era só pra sentir o que tá. Mas justamente essa é a brincadeira, tá? A gente acaba... Só psicológica, mas é verdade. Ah, pronto. Do Aperol? Fica lembra um pouco no final de boca, assim. O gosto. Isso aí, é isso aí. Ó, esse aqui é um lugar pra gente despertar os nossos sentidos. É uma degustação às cegas. E o Michael vem aqui, coloca uma venda e a gente vai adivinhar. É adivinhar, Michael? A gente vai brincar um pouquinho com os sentidos. Vai tentar adivinhar se é vinho branco, tinto. Vai fazer uma brincadeira nesse sentido. Tá tranquila? Tranquilo. Ok. Se a percepção de aroma dele lembra um pouco mais da fruta, um pouco mais da madeira, um pouco mais de especiaria, que é aroma primário, secundário, terciário. Eu acho que entre madeira e fruta, eu acho que ele tá mais pro frutado. Um pouco. E o que mais? Especiarias? Deixa eu ver. Você lembra um pouco de especiaria como cravo, canela? Eu acho que talvez. Coisas do gênero. Isso é a complexidade que a madeira acaba passando um pouco pro vinho. Ok? Ok. O que você acha? Também acho. Tá ficando espalhado. Eu acho que eu achei que eu senti muita madeira, muito carvalho. Mas entre o amadeirado e o frutado, eu não senti uma coisa forte em madeira. Você sentiu? Nada exagerado. Tira aquela questão um pouco do tanino, né? Mas eu acho que ele ainda dá pra guardar mais um pouquinho, tá? Mas não é um vinho de longo igual. Assim. Agora eu descobri por que os turistas gostam tanto daqui. Eu amei esse lugar, espero que vocês tenham gostado e que façam daqui o seu próximo destino. No seu destino de hoje, a gente vai conhecer o Colline de France, um hotel que é puro luxo e sofisticação, um pedacinho da França aqui no Brasil. Logo ao entrar, você já é transportado para um palácio francês. Cada detalhe aqui foi pensado para impressionar e acolher ao mesmo tempo. As suítes do Colline de France oferecem uma experiência de hospedagem única, onde cada canto foi planejado para proporcionar luxo e bem-estar. Para quem gosta de manter a rotina fitness, a academia oferece tudo com o mesmo padrão de sofisticação. Para fechar com chave de ouro, o Spa Colline de France é um refúgio de relaxamento. Cada momento aqui é pensado para renovar corpo e mente. E é aqui que a gente recarrega as energias num lugar onde só o Colline de France tem a oferecer. A gastronomia aqui é um show à parte, um banquete que mistura sabores clássicos franceses com o toque acolhedor de Gramado. E aqui o café da manhã é uma experiência sensorial, um verdadeiro banquete à francesa. Com
uma história inspiradora e uma atenção impecável aos detalhes, o Colline de France conquista hóspedes do mundo inteiro. Márcio, e por que o Colline de France é considerado esse lugar tão especial? Nós acreditamos que o que torna o Colline de France ainda mais especial é o que motivou a sua criação. É uma história de amor que uniu dois casais, o Jonas e a Clara, que são os idealizadores aqui do hotel. Eles trabalhavam em áreas e em cidades diferentes e buscavam uma forma de poder passar mais tempo juntos. E foi aí que surgiu o Hotel Colline de France, a partir dessa história de amor e aproximação dos dois. E hoje, um dos hotéis mais premiados aqui de Gramado, né? Isso mesmo. Não só de Gramado, mas do mundo, né? Do mundo, verdade. O Hotel Colline de France foi inaugurado em 2018, em novembro de 2018. Esse ano nós completamos 6 anos de atuação. E no ano de 2021 foi a primeira vez em que o hotel foi premiado. Considerando a plataforma do TripAdvisor, nós ficamos no ranking como o número 1 no mundo no ano de 2021, pelo prêmio Traveler's Choice. E o que se dá esse prêmio? O que eles avaliam? Anualmente, o TripAdvisor lança essa premiação, normalmente por volta do mês de abril, maio, e o que eles levam em conta? As avaliações dos hotéis em todo o globo. No ano de 2021, o hotel ficou como número 1, 2022 segundo, 2023 ficamos em terceiro no ranking mundial, e agora em 2024 nós voltamos ao número 1 do ranking. E qual é o diferencial do Colline? Então, além de toda a decoração clássica, esperada na época do Império Francês, o que os nossos hóspedes realmente falam que faz a diferença aqui é o nosso serviço, o nosso atendimento, a proximidade que nós temos com o hóspede. Então, apesar de todo o luxo dos móveis entalhados à mão, folhado em folhas de ouro, o que realmente nos diferencia é essa proximidade, o carinho, a atenção, a demanda de cada um. Isso realmente faz a diferença do ponto de vista dos nossos hóspedes. Quero deixar um convite aqui a todos vocês a conhecerem o Hotel Colline de France, a terem a experiência de se transportar para uma outra época. Então, desde a arquitetura, a gastronomia, o nosso café da manhã é todo inspirado na culinária francesa, o café da manhã é todo servido à mesa, então o hóspede senta-se e tem uma experiência completa, sem precisar se levantar para nada. Da mesma forma, o menu do nosso restaurante, também um menu clássico, e possibilita que as pessoas aqui mesmo no Brasil tenham uma experiência de viajar para uma outra época e para um outro local. É isso aí, então fica a dica para vocês e que façam do Colline de France o seu próximo destino. Oferecimento Exa Urbanismo. E agora é a hora de doutora Franciela Trevisan falando sobre nutrição. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan e eu estou adorando falar com você desses 52 tópicos que vai transformar a sua vida de maneira gradativa, leve, para que a gente realmente construa um estilo de vida saudável. Quando a gente pensa em estilo de vida saudável, eu sempre gosto de citar que a gente tem que pensar no holístico, né? No todo, desde o trabalho, nossas relações sociais, né? Os amigos, os familiares, todo o que envolve o nosso dia faz parte de um estilo de vida saudável. E essa reflexão também tem a ver com a persistência em coisas que a gente começa. É muito fácil dizer eu vou começar a fazer atividade física, eu vou me alimentar melhor, mas persistir é a única coisa que vai fazer com que a gente alcance com sucesso o objetivo que a gente quer. Mas quantas pessoas à nossa volta iniciam algo e param no meio do caminho? Porque tá difícil, porque tá complicado, porque a vida tá muito corrida, porque a gente não tem tempo. Não é verdade? Quantas pessoas, ou você também faz isso? Quando a gente desiste, quando a gente para, interrompe o processo, a jornada, ela fica defasada. E essa jornada,
é normal ela não ser rápida. Ela precisa ser lenta para que no processo a gente se molde ao que realmente a gente quer. Então, quando a gente começa, a gente tem que saber que tem um início, um meio para a gente chegar no tão sonhado sucesso, que é a transformação que a gente gostaria de conquistar. Se não persistir, não tem conquista. Eu gosto muito de falar uma frase que para a gente ter um omelete, a gente tem que quebrar os ovos. Então, para você ter a tão sonhada qualidade de vida, um equilíbrio emocional, um poder de escolha sobre o que você vai consumir de alimentos, você tem que se estruturar. E é essa jornada que vai fazer com que você realmente consolide hábitos, que você faça mudanças definitivas e de maneira gradativa. Porque não precisa ser terrorismo para realmente a gente mudar. Tem que ser leve, tem que ser sutil, tem que ser gostoso. Assim é muito mais fácil a gente não desistir. Persistir é um segredo para você conquistar todos os seus sonhos, inclusive ter mais qualidade de vida. Eu te espero no nosso próximo tópico. Até breve! Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional, que é todo presencial, e da consultoria e mentoria VIP Personalize, que pode te atender via mundo, aqui ó, na palma da mão. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu acho uma bela reflexão, que é como entender as nossas necessidades nutricionais, por onde a gente tem que começar. Eu venho ao longo de vários quadros mostrando diversas formas de você se conhecer mais, de você entender necessidades, estar passos à frente no rumo à prevenção, para mais qualidade de vida. E ao longo desses quadros eu espero ter te mostrado como você pode ter escolhas. Escolha de se conhecer, escolhas de se cuidar, escolhas de até mesmo ignorar. Todos os dias nós temos uma nova escolha para cuidar do nosso bem mais precioso. E quando eu penso nessas necessidades, é extremamente importante que a gente utilize os recursos que nós temos através das tecnologias. Os exames de sangue é um ótimo início para você realmente descobrir como está a parte de dentro e começar um cuidado. Temos também a composição corporal com a bioimpedância, com ultrassom, com biorressonância, que vai mostrar músculo, gordura, água na distribuição que está atualmente no seu organismo. Nós mulheres, principalmente, ao longo de toda a vida, a gente foi presa ao número da balança. Você precisa pesar tanto, eu quero pesar tanto, mas esse peso, ele é uma junção de músculo, gordura, órgãos, e o que é mais importante para a gente não é o número da balança, é a composição desse peso. Quanto eu tenho de gordura, quanto eu deveria ter para estar dentro do equilíbrio, isso faz muita diferença. Quero te mostrar também que não é necessário você ter a ingestão das vitaminas para suplementação somente via oral. Você pode fazer isso de maneira injetável. É lógico que para a nutrição, sempre o mais importante é que você consiga isso através da alimentação. A gente vê o tempo inteiro uma mídia te incentivando a resultados rápidos, pessoas cada vez mais imediatistas, mas quando a gente pensa de saúde, ela é uma jornada, ela é uma escolha diária, sem atalhos e com muita perseverança, com muita dedicação, você consegue aí um futuro promissor com muito mais qualidade de vida. Não perca os próximos episódios porque está simplesmente incrível o conteúdo. Fica aqui comigo e lembre-se que ser saudável é apaixonante. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan
e eu quero dividir com você hoje um tema no Guia Prático 365 que visa transformar a sua vida em 365 dias, um ano para mudar, um ano para fazer de você a sua melhor versão. O tema de hoje é um tema que eu sou simplesmente apaixonada, que é a nutrigenética. Quando eu me formei nutricionista, a gente montava cardápios, a gente tinha toda a teoria, mas ao longo dos anos, nessa minha jornada de mais de 15 anos, eu descobri que somos únicos e a genética, ela mostra a individualidade de cada pessoa. Imagina que você pode ter um irmão gêmeo e mesmo assim você tem particularidades diferentes. Uma mãe e uma filha que são exatamente iguais, elas têm particularidades de genética. O exame mais simples de DNA que a gente conhece é o famoso exame de paternidade, aonde entre dois homens você consegue com 99,99% de certeza saber quem é o pai de uma criança. Agora imagina com essa certeza descobrir os alimentos que o seu DNA mais gosta, as vitaminas que você precisa suplementar, as suas deficiências, desde absorção, desde mutação, as predisposições de patologias, tudo isso através do seu DNA. Quando eu penso na genética hoje, ela me dá margem para chamar realmente a nutrição de medicina do futuro, de medicina do agora, porque nós não vamos remediar, nós vamos potencializar a sua melhor versão através do conhecimento do que você mais precisa. E tem pessoas que me falam assim, Fran, mas eu tenho medo de saber do resultado desses exames. E sabe qual é a minha resposta? Você não deve ter medo. Você deve querer muito descobrir, porque você vai ter uma luta, uma batalha com o conhecido. Quando a gente luta com o desconhecido, a chance da gente ganhar é muito pequena. Mas quando a gente luta uma batalha com o conhecido, a gente tem grandes chances de vencer. Então, se conhecer, dar a suplementação ideal, o alimento ideal, o exercício que o seu músculo mais gosta, isso faz com que você potencialize o seu melhor na sua melhor versão. Ser saudável é apaixonante e eu espero que você tenha a oportunidade de conhecer a sua nutrigenética. Até breve! Oferecimento Exaurbanismo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente está de volta com matérias imperdíveis para vocês aí de casa. Aproveita, entra lá no nosso canal do YouTube que tem várias matérias legais. E tem também as redes sociais, então se vocês quiserem é só nos acompanhar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.